Bem-vindos à nossa segunda aula da série O Dito, Eu Não Dito, Diálogos no Cinema e na TV. Ainda que as 4 aulas sejam independentes, eu recomendo que você assista na ordem para um melhor aproveitamento. Então, se você ainda não assistiu a aula número 1, vai lá, porque tem algumas dicas que eu não vou repetir aqui para não tomar o nosso tempo hoje. Bem, o nosso tema agora é caracterização. Portanto, vamos precisar falar um pouquinho aqui de personagem. Aqueles que já têm algum contato com técnicas de construção de personagem vão identificar bastante coisa. Mas antes de entrar nas questões de caracterização através de diálogo, eu quero falar uma coisa que não deu tempo de falar na aula anterior. É sobre as funções do diálogo num roteiro. O diálogo tem basicamente duas funções. A primeira é fazer a história avançar, andar. Você consegue fazer a sua história avançar de diversas formas. É algo que você precisa pensar lá no início, no processo de construção e estruturação da sua obra. Você faz a história andar, principalmente através da seleção de eventos. Sobre isso, você pode assistir a aula número 3 do meu outro mini curso aqui no canal, chamado Primeiros Passos, onde eu falo de escaletas e seleção de eventos. Aliás, quem ainda não está seguindo o canal, aproveita para se inscrever agora. Dá também aquele joinha aqui no vídeo, porque isso é importante para que eu possa estar trazendo sempre novos conteúdos para vocês. Bem, o diálogo ajuda a história a avançar através da ação verbal, que a gente estudou na nossa aula número 1. Diálogo é ação. Ao gerar conflito, através da ação e reação, os personagens são obrigados a mudar de atitude, a buscar novos caminhos e a história vai seguindo o seu curso. O diálogo também faz a história avançar ao trazer informações para o público e para os próprios personagens. Essas informações carregam revelações, geram reviravoltas e mudam os valores da história. Sobre isso, a gente vai falar na nossa aula número 4, quando a gente tocar em diálogo expositivo e informação. A outra função, então, do diálogo é revelar os personagens. O personagem se revela pelo conteúdo da fala, que tem a ver com informação e conflito, e também pela forma da fala. E o personagem também se revela por aquilo que ele não fala, pelo que ele esconde, e às vezes pelo que ele nem mesmo sabe que esconde. É o nosso não dito, subtexto, que a gente vai falar na aula número 3. Hoje eu vou falar basicamente da forma da fala, que aliás é mais importante até para caracterizar e revelar o personagem do que o conteúdo. Porque o conteúdo é algo que o personagem, assim como o ser humano, pode controlar mais facilmente. Você pode pensar naquilo que vai dizer com antecedência. Mas a forma é muito difícil de controlar. É muito difícil pensar na escolha das palavras e na construção das orações antes de falar. Não dá tempo de você formular as frases na cabeça entre as falas dos seus interlocutores. Portanto, a forma da fala acaba mostrando coisas que o personagem pode tentar esconder. A primeira coisa, então, que a gente tem que pensar, e que provavelmente muitos de vocês já ouviram, é que cada personagem é único. Portanto, sua voz também precisa ser única. O personagem precisa falar de uma maneira própria, o que tem a ver com a sua personalidade. Ou seja, com uma construção que o roteirista fez. Repare no clássico do Tarantino, Pulp Fiction. Os personagens do Júlio e do Vincent são assassinos e parceiros e, no entanto, têm personalidades muito diferentes. Isso fica muito evidente na forma como cada um fala. Um dos problemas principais que a gente encontra quando analisa roteiros é que os personagens falam igual. A construção das orações, o tamanho das falas, o uso dos verbos, advérbios, adjetivos é praticamente a mesma para todos. Não dá. O diálogo fica sem vida, amorfo, sem colorido. Por mais que os personagens atuem de forma diferente, eles parecem todos iguais. Na verdade, eles todos são como uma extensão do próprio roteirista. O que estamos ouvindo não é a voz dos personagens, mas a voz do próprio roteirista.
Hoje, para ilustrar a nossa aula, eu vou usar uma peça que eu gosto muito, O Beijo no Asfalto, de Nelson Rodrigues. A peça tem 3 versões para o cinema e todas são excelentes. A mais recente é a de 2018, dirigida pelo Murilo Benício, com Lázaro Ramos no papel principal. Na trama, Arandir, um bancário recém-casado, presencia um atropelamento e tenta ajudar a vítima. O homem, que está morrendo, pede um beijo e Arandir, num gesto de compaixão, atende. Flagrado pela imprensa, o beijo vira manchete de jornal. Arandir passa a ser perseguido e acusado de assassinato. Na versão da mídia, ele seria amante da vítima. E já fica aqui uma dica. É fundamental que você leia peças de teatro, principalmente para desenvolver melhor os seus diálogos. Claro que há diferenças entre a forma do diálogo do teatro e do cinema, mas as falas de boas peças de teatro são verdadeiras aulas de caracterização e ação verbal. A direção de Murilo Benício transpõe para a tela as falas praticamente inalteradas da peça de Nelson. E é interessante estudar Nelson porque os seus diálogos têm uma assinatura muito forte. Pode parecer num primeiro momento que os personagens falam igual, mas está longe disso. Caracterização não tem a ver com o estilo do roteirista ou do dramaturgo. Você pode diferenciar as falas de seus personagens mesmo dentro de um estilo muito marcante. A gente vê isso também em cineastas como Tarantino, Almodóvar, só para citar alguns. Eu escolhi 3 personagens do filme para a gente analisar as diferenças entre a forma da fala de cada um deles. Vejamos o Aprígio, o sogro do protagonista. Reparem como sua fala é hesitante, ele adia sempre a conclusão. Muitas vezes ele nem mesmo finaliza o seu pensamento. Ele, na verdade, está o tempo todo escondendo algo. A gente vai descobrir isso no final da peça. A sua fala é cheia de interrupções, desvios, atalhos. Ele nunca vai diretamente ao ponto. Ele, na verdade, está amenizando na forma o peso do conteúdo. Ele pensa coisas muito pesadas e fala coisas muito amenas. No entanto, é cheio de insinuações, o que é muito cruel. Vamos ver um trecho da sua fala. Você tem certeza que conhece seu marido? Ou seja, ele não diz o que pensa, mas planta a semente da dúvida na mente da filha. E segue. Digamos que seu marido, uma hipótese, que seu marido não fosse, sim, exatamente como você pensa. Reparem na construção truncada, interrompida, tem desvio, não vai diretamente ao ponto. Ele usa a palavra exatamente, ou seja, está sempre amenizando, enquanto praticamente tortura a filha com insinuações. Seguindo. Você gosta de seu marido a ponto de aceitá-lo mesmo que, numa palavra, você é feliz? Quando ele parece engrenar e se aproxima do que realmente importa, ele se interrompe bruscamente e faz uma pergunta genérica. Aprígio é um dos grandes personagens de Nelson e suas falas são primorosas. Vamos ver agora o protagonista Arandir. Reparem como é fácil perceber que a sua fala é mais completa, extensa, leve. A construção é equilibrada, com princípio, meio e fim. Parece incrível que eu cheguei da polícia e a primeira notícia que me dão é que você vai embora. Aqui, só para esclarecer, ele está falando da cunhada e não da esposa. Seguindo. Na polícia, ainda agora, eu me senti de repente tão só. Naquele momento, eu tive uma vontade de gritar: Selminha, Dália, quase grito. Percebam a escolha das palavras. Ele é um personagem delicado, frágil até, não é malicioso como a maioria dos outros personagens da peça. Ele não é movido pelo cerebral, mas pelo emocional. A escolha das palavras mostra bem isso. Tão só, quase grito, vontade. Ele é sensível e suas palavras refletem isso. Outra coisa interessante é que a fala dele é muito mais franca que a do sogro Aprígio. Arandir fala de seu sentimento de uma maneira bastante franca. Agora vamos para outro personagem fantástico de Nelson, o jornalista Amado Ribeiro. Qual é o drama? É sobre o beijo no asfalto? Meu amigo, com licença, um momento. O senhor veio me cantar? Veio me cantar. Claro, veio me cantar.
E eu não quero, em absoluto, meu amigo. Eu sou batata, entende? Eu não me vendo. Sou macaco velho. Esse é um dos grandes personagens e dos personagens mais cruéis da dramaturgia brasileira. Repare como suas falas são curtas, rápidas, afiadas, assertivas, repetitivas, muito diferentes dos outros personagens. Amado sabe o que é e não tem vergonha disso. Ele também faz várias perguntas retóricas, o que mostra desinteresse pelo interlocutor, que no caso era o aprisco. Ele também usa gírias características da profissão e do meio em que vive. Eu acho que com esses exemplos dá para entender como o diálogo funciona para a caracterização e individualização dos personagens. Eu não vou dar aqui regras de como a fala deve refletir a caracterização. Por exemplo, quanto mais escolaridade, maior o vocabulário, ou quanto mais racional, maiores são as orações. Esse como pertence a cada roteirista, é o seu trabalho. Além do mais, esse tipo de classificação precisaria levar em conta diversos fatores. Por exemplo, a pessoa pode ser racional, o que talvez pedisse frases mais longas. No entanto, essa pessoa é insegura, o que pediria, a princípio, frases mais hesitantes e talvez mais curtas. Então, essa equação é complexa e não permite muitas regras. Claro que há sim algumas indicações, mas que precisam de um trabalho com mais tempo e, se possível, um contato direto entre aluno e professor. Bom, nossa aula não é sobre construção de personagem, então não há como se alongar muito nisso. Mas pense que a fala deve refletir a equação entre os três vértices do personagem: físico, como idade, tipo, sexo; social, emprego, educação, família, política, etc., e psicológico, complexos, medos, temperamento, obsessões, etc. Isso tudo tanto no nível consciente, ou seja, o que o personagem sabe de si, quanto no nível inconsciente, ou seja, o que o personagem não sabe de si, o que normalmente é muito mais forte e influencia muito mais a forma da fala, pois, como dissemos antes, é aquilo que o personagem não tem como controlar muito. Preste atenção também sempre ao que o diálogo pode trazer de contraditório para a construção do personagem. Personagens podem pensar uma coisa, falar outra e ainda fazer outra coisa diferente. Pense em um personagem que construiu uma máscara social e talvez até acredite nela. Uma máscara de uma pessoa muito pacífica, bondosa, equilibrada. No entanto, esse personagem pode usar de maneira inconsciente palavras agressivas. Por exemplo, a reunião foi uma guerra. Os executivos queriam se matar. Até que eu dei uma boa ideia, uma ideia explosiva. Foi um tiro. Essa poderia ser uma boa estratégia do roteirista para mostrar um personagem que parece ser pacífico e que, no entanto, tem um ódio escondido. E ao final do filme, esse ódio pode explodir. Vamos pensar uma coisa agora? Normalmente os roteiristas constroem o personagem e depois ajustam as falas de acordo com essa construção. Mas, na verdade, você pode usar o diálogo para ajudar a construir os seus personagens. Pense naquilo que o personagem fala como a sua face pública. É aquilo que ele quer que pensem a respeito dele. Esse é o dito. Pense agora naquilo que ele não fala, aquilo que ele pensa, mas esconde, como segredos, complexos, inseguranças, etc. Esse é o não dito, que nós vamos estudar na próxima aula. E pense ainda naquilo que ele carrega no seu inconsciente, coisas que ele nem mesmo sabe de si, mas influenciam a sua fala, através do ritmo, estrutura da oração, figuras de linguagem e etc. Apesar do diálogo ser a última coisa a entrar no roteiro, você pode fazer exercícios na hora de construir os personagens. Você pode criar situações arbitrárias, cenas aleatórias, como por exercício, e colocar os personagens para falar. Você vai descobrir coisas muito interessantes e deixar seus personagens mais consistentes. Bem, eu falei que cada personagem deve falar diferente.
Mas, além disso, a fala de cada personagem deve também mudar de acordo com seu interlocutor. Claro que, em essência, a forma da fala continua a mesma, mas ela sempre sofre variações de acordo com quem o personagem está falando. Se é alguém do trabalho, se é alguém da família, se é alguém da escola, se é um par amoroso. Não necessariamente o personagem deve falar mais educadamente no trabalho e mais relaxado em casa. Dependendo do seu personagem, isso pode ser justamente o contrário. O importante é você prestar atenção nisso e alinhar com a sua proposta de obra e de personagem. Espero que você esteja curtindo essas aulas. Nunca é demais lembrar que essa aqui é a pontinha do iceberg. Há muito mais coisas para se dizer sobre caracterização através do diálogo. Mas com essa introdução, eu acredito que você já consiga aprimorar bem os seus diálogos. Não esqueça de se inscrever no canal e dar o like aqui no vídeo. Uma boa escrita para você e sucesso no seu trabalho!